Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Palavra de fé. Pastor Samuel Vieira. Provérbios capítulo 11, verso 29. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. Séria afirmação, não? Vamos ler mais um texto que fala sobre esse assunto. E agora nós vamos lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 14. 1 Samuel 14, 29. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Essa é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, se eu pudesse dar um título a esse sermão, já que é o dia dos pais, eu daria um título meio negativista hoje. Eu diria o seguinte: o título do meu sermão hoje: pais, deixe de fazer confusão na casa de vocês. Esse seria o título do meu sermão. Nós lemos dois textos da palavra de Deus, dizendo que o que perturba a sua casa, ele herda o vento. E lemos aqui uma declaração de Jonatas acerca do pai dele, dizendo: meu pai, ele turbou a terra. É interessante pensar na palavra turbar. A palavra turbar tem a ideia de você chegar num lugar de águas limpas e você começar a mexer naquelas águas. E de repente o poço não estava tão limpo assim, a água estava limpa, mas de repente a sujeira toda começa a vir de baixo para cima, e aquele poço que era limpinho agora está completamente sujo, completamente poluído. É a ideia de alguém que pega um ambiente de paz, de serenidade na sua própria família e causa confusão. Chega dentro de um determinado lugar de ordem e traz a desordem. Alguém que bagunça o coreto. Alguém que chega e faz confusão. E é isso que Jonatas fala sobre o seu pai Saul. Ele diz: meu pai, ele fez confusão. Meu pai pegou as coisas tudo em ordem, estava tudo bonitinho, e ele conseguiu dar um jeito de bagunçar tudo. E pensar nisso nos dias dos pais é alguma coisa muito séria para nós, porque uma das coisas que tem se discutido muito hoje em dia é que faltam referências paternas. Estou falando de referências, não estou falando de pais biológicos, mas faltam hoje homens que sejam capazes de inspirar nos seus filhos padrões, modelos, referências, e que sejam positivos. Quando nós deixamos um legado como pai, a gente deixa legado bom ou ruim. Qualquer que seja o legado que você deixa, ele é legado. Ele pode ser bom, pode ser ruim, mas ele é legado. E ele tem influência nas futuras gerações. Atitudes, comportamentos, padrões que nós assumimos hoje, eles reverberam nas futuras gerações. Eles atingem em cheio os nossos filhos. Lauro de Lima, um psicólogo brasileiro, ele chegou a falar que não existem filhos problemas, existem pais problemas. A nossa turbação para a nossa família, para a nossa casa, quando nós perturbamos a nossa casa, a Bíblia diz que a gente herda o vento. A herança não é muito boa, não. As coisas que surgem a partir daí não são muito positivas. Então nós precisamos Deus precisa nos dar a graça de sermos modelos, referências. E estamos falando para pessoas pecadoras, você e eu, que precisam da misericórdia de Deus para que as nossas famílias possam experimentar a maravilhosa bênção de termos famílias que não sejam perturbadas ou turbadas pelas nossas atitudes inconstantes, pelas nossas atitudes tão impensadas muitas vezes. De uma forma muito particular, eu gostaria de falar aos pais do sexo masculino hoje, né? Porque como fala pais é termo genérico, né? Então pai se refere a pai e mãe. E de uma forma muito específica eu queria falar aos pais, né? Falar ao gênero masculino. Como é que a gente pode perturbar a casa da gente? A primeira coisa que me leva a pensar que a gente perturba a casa da gente é quando a gente perde o senso da missão da gente. O que Deus nos chamou para sermos? Hoje existem muitos valores sobre paternidade. E o conceito de paternidade, ele é completamente desorientado. É interessante que você assista alguns programas humorísticos, né? A Grande Família, por exemplo. Quando você assiste A Grande Família, que é um programa humorístico que ainda, de alguma forma, dá para você assistir, né?
Uma das coisas que você percebe é que o Linneu, apesar de ser um homem extremamente certinho, organizado, ele é o bobo da corte, né? Todo mundo consegue fazer com que ele pareça ridículo muitas e muitas vezes. Há outros programas também que, em geral, tentam deteriorar a figura paterna, a ideia do pai. E com isso o que acontece? Existe uma crise na identidade masculina, principalmente no que se concerne ao seu papel enquanto pai, e assumir a sua própria casa. Mas a palavra de Deus é muito clara em relação à liderança que nós, como pais, precisamos ter na nossa casa. E quando a gente fala de liderança masculina, em geral, muitas mulheres, e daqui a um pouco vou tentar trabalhar sobre isso, muitas mulheres arrepiam. Mas quem deveria arrepiar não deveriam ser as mulheres, deveriam ser a gente. Porque quando a Bíblia fala de liderança masculina em casa, dizendo que o marido é a cabeça da sua própria casa, quando a gente fala de liderança masculina, a gente tem que pensar que o que Deus está falando para nós é uma coisa que nós, como pais, não queremos. Eu, particularmente, não quero. Mas é missão minha. Eu não quero. Eu faço de tudo para me esquivar dessa chamada de Deus para mim. Porque liderança, nas Escrituras Sagradas, a liderança do homem, refere-se à liderança moral e à liderança espiritual. Ou seja, que nós, como homens, sejamos na nossa casa referência moral para os nossos filhos. Que os nossos filhos tenham padrões, porque eles percebem padrões em nós. E não adianta tentar enganar seu filho. Você engana o pastor da sua igreja, você engana o seu amigo do trabalho, né? Você tenta enganar sua mulher, às vezes você consegue, às vezes você não consegue, né? Mas você não consegue enganar seus filhos. Por isso que nós precisamos ter padrões morais, para que os nossos filhos percebam em nós aquilo que, de fato, eles sabem que existe em nós. Essa é a referência que nós estamos criando. É o legado nosso. Bom ou ruim, é o que a gente está deixando para eles. Uma outra liderança que nós não queremos é a liderança espiritual da nossa casa. Maridos são líderes espirituais da sua casa. E é tão forte isso aí, meus queridos irmãos, que há um tempo atrás eu estava vendo uma estatística afirmando que quando um pai ele tem compromisso com o evangelho, compromisso com as coisas de Deus, compromisso mesmo, não estou falando de um homem religioso, não. Estou falando de um homem que vem na igreja, não estou falando de um homem que eventualmente aparece para o batismo da sua neta, no dia da Páscoa, no Natal. Não estou falando de gente que vem apenas na igreja por vir, mas de gente que entende o que Deus chamou para eles serem, o chamado de Deus, a vida com Deus, tem devoção, tem adoração. Quando os pais têm compromisso com o Senhor Jesus, 94% dos filhos ficam na igreja. 94%. Não é estatística assustadora? Quando você pensa na mãe, já cai para 53%, 54%. Quando só a mãe tem compromisso. Olha a diferença que faz quando um pai tem compromisso com a fé cristã. Quando um pai tem compromisso com Jesus. Não compromisso religioso e institucional, mas compromisso de fato. Quando ele leva a sério os valores de Deus para a sua própria história. Então nós perturbamos nossa família quando nós não entendemos a missão que nós temos. Nós somos chamados por Deus para essa referência moral, para essa referência espiritual. Trazer nossos filhos para Deus. Inspirar neles a fé cristã. E a superficialidade da nossa fé gera tantos e tantos problemas na formação da fé cristã no coração dos nossos filhos. Então, a primeira coisa que, para mim, acho que leva a gente a perturbar a nossa casa é quando nós não entendemos nossa missão. O que nós somos chamados para fazer? E é muito importante que a gente resgate. Deus te chamou para ser líder na sua casa. Não é liderança para mandar, não, viu, gente? Que essa a gente gosta. Mandar e desmandar, achar que tem a última palavra, né? E que tem que fazer todo mundo calar, porque eu sou o macho da casa, sou o galo do terreiro. Não é isso, não. É liderança moral e liderança espiritual. É disso que a palavra de Deus nos inspira e nos ensina. Segunda coisa, nós turbamos as nossas casas quando nós assumimos posições e atitudes inflexíveis em aspectos que não demandam inflexibilidade. Esse texto de Saul aqui que nós lemos, 1 Samuel 14, 29, é muito interessante. Se você ler em casa, você vai perceber que Saul foi um homem translocado nas suas posturas. Ele assumia decisões, ele usava da autoridade que ele tinha como rei para fazer
exigências e demandas dos seus subalternos e na sua família de forma complicadíssima. Nesse caso aqui, Saul, um dia, no meio da guerra, ele resolve dar uma de espiritual. Dá uma de espiritual. Ele resolve dizer: hoje todo o exército está em jejum, no meio da guerra. Irmão, você faz jejum quando você está fora da guerra. Na guerra não dá para fazer jejum. Jonatas, o filho dele, não estava no meio dos soldados quando a ordem foi dada. E Jonatas chegou e colocou a espada dele no meio do mel e começou a comer gostosamente o mel que ele achou no meio do mato. E o pai dele, quando descobre isso, ele fica furioso. Ele fica absolutamente irritado. E ele disse: você vai morrer por causa disso, porque se desobedeceu. Ele disse: pai, eu não sabia dessa ordem. Eu não sabia que o senhor tinha dado essa ordem. Aliás, essa ordem não faz nenhum sentido. Todo mundo aqui percebeu como meus olhos brilharam quando eu coloquei mel na minha boca. Eu estava com muita fome. Ele disse: não, você vai morrer. E aí todo o exército toma a posição de Jonatas, porque vê que a atitude de Saul é uma atitude absolutamente deslocada e refletida. Eu tenho percebido que nós, como pais, às vezes não tomamos posições na nossa casa em coisas que são valores espirituais e valores morais. Mas a gente gosta de vez em quando, tomar umas posições irrefletidas e dizer: a coisa tem que andar por aqui, em coisas que nós somos inflexíveis, em coisas que não farão diferença nenhuma, se elas forem assumidas ou não. É daquele tipo de ordem, pluct plact zum, não vai a lugar nenhum. Não faz diferença. Então nós, como pais, precisamos aprender a tomar cuidado para não colocarmos a nossa casa num ambiente legalista, de ordens absolutamente incoerentes e desnecessárias, e depois nós temos que sustentar aquela incoerência nossa com base no autoritarismo. Ao invés da gente reconhecer que aquela ordem, de fato, ela talvez tenha até valido por um determinado momento, mas não vale mais, e pedirmos para a gente repensar e dizer: não, eu reconsiderei, eu acho que essa ordem não faz sentido, hoje eu repenso nisso aqui, ou seja, eu negocio em quê? Naquilo que dá para negociar. Eu não preciso ser inflexível em coisas que não há necessidade de inflexibilidade. E é interessante que é um raciocínio meio complexo, porque nós somos muitas vezes inflexíveis, que não precisamos ser inflexíveis, somos demasiadamente flexíveis em coisas que nós não poderíamos ter flexibilidade alguma. Nesse caso aqui, Jonatas diz: meu pai turbou a terra. Meu pai, ele trouxe confusão. O que meu pai fez aqui não faz sentido, não tem coerência, não tem propósito, não tem razão de ser. E olha o que aconteceu. Quantas vezes já vi pais turrões que deram determinadas deliberações para sua casa e que com o tempo se mostraram ou em desuso ou absolutamente incoerentes, mas que eles não voltam atrás porque palavra de rei não volta atrás. E aí, nessa atitude inflexível, por coisas que poderiam ser flexibilizadas, isso traz uma enorme confusão para dentro de casa. Porque ele se torna ridículo na postura dele, ao invés de admitir que há coisas que a gente, às vezes, toma decisões na vida, mas que com o tempo a gente pode mudá-las, sem prejuízo para a ordem da casa. Simplesmente porque nós entendemos que foi dado por um determinado momento, ou que nós hoje entendemos que elas nem sequer deveriam ter sido dadas naquele momento em que foi dada. Arrependimento ainda continua sendo uma virtude cristã. Nós não podemos nos esquecer disso. Voltar atrás é uma virtude cristã. Mas pais também perturbam a terra, a sua família, com posições que ferem o bom senso. Saul é um homem nítido assim, e talvez a frase de Jonatas não tenha a ver apenas com aquela ordem incoerente que ele deu, inflexível, mas tem a ver com o todo da leitura que ele faz do seu próprio pai. Porque Saul é um homem assim. Ele começa a perseguir Davi, que é o genro dele. Davi se tornou genro dele porque ele manipulou a própria filha Mical para se casar com ele, mas não era porque ele gostasse de Davi, nem porque ele amasse tanto a filha dele. É porque com isso ele traria sob o controle dele um homem que o ameaçava, que era Davi. Ou seja, ele